Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo. E o tempo todo Ele é bom. Estamos iniciando mais uma live, onde estaremos falando sobre as profecias do tempo do fim, né? E nós vamos estar ministrando a palavra e eu espero que você esteja aí disponível para aprender com o Senhor. Amém? Então vamos esperar mais pessoas entrarem. Conosco já a Fabiana Hermes, Janiele, né? A irmã Cíndia, a Neide conosco, a irmã Suelane também. Estão chegando aí, as pessoas entrando, para a gente poder aprender um pouco mais da palavra de Deus nessa live, né? Live essa que estará, não, depois que terminarmos, vamos deixar ela gravada no IGTV, aqui no Instagram, e também vamos estar postando no meu canal do YouTube, né? O halleyfreire.oficial. Então, eu espero que você esteja aí na expectativa, né? Deixa eu ajeitar aqui a câmera, posicioná-la melhor. Pronto. Espero que você esteja aí na expectativa para aprender do Senhor, pois com certeza o Senhor vai fazer a obra, né? Conosco já o nosso Maverick, também o Jeremias, a irmã Maria das Graças. Deixa eu ver aqui quem mais já está conosco. Deixa eu ver, né? Já falei, Suelane, da Graça e a Paz, amém, Suelane de Jesus. Poliana Niquele conosco, é a esposa do Jeremias, do José Jeremias, né? Nosso querido irmão Lorival Sebastião também entrando agora, irmã Sângela, a Pati Nascimento, a Risolene, né? Aos pouquinhos o pessoal tá chegando, né? Vamos aguardar um pouquinho mais. A Edeni Modas também. Então, pessoal, podem convidar outras pessoas aí, vamos aproveitar, né, para a gente poder estar aprendendo juntos e crescendo na graça, né? Graça e paz, Edeni, tá mandando a graça e a paz a todos aqui. E é isso, pessoal, a gente tá fazendo essas lives, né, falando um pouco sobre as profecias bíblicas, né, falando um pouco sobre a volta do Senhor, mas também vamos estar falando sobre outros assuntos também, queridos. Não vai ser somente sobre profecias não, tá bom? Eu já venho falando isso, mas eu estou preparando vocês porque de vez ou outra a gente vai estar falando outros assuntos também, né? A palavra de Deus para a igreja ela se resume em 3 etapas, né? Fé, amor e esperança. Então são 3 pilares, né? A gente vai estar dando uma ênfase na esperança, por ser uma área que eu venho estudando já há alguns anos, né? Eu venho estudando sobre esse assunto há alguns anos e a gente vai estar dando uma ênfase nesses assuntos, mas para a glória de Deus a gente vai estar falando sobre outras áreas também importantes para o nosso crescimento. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, pois esses vídeos estão sendo colocados lá, se inscreve. É só você colocar Halley Freire, né? Halley, Halley Freire, que você vai ver lá o meu canal no YouTube. Se inscreve lá, né? Faz poucos dias que a gente começou o canal e glória a Deus, a gente já está tendo algumas pessoas correspondendo, já estamos tendo alguns inscritos, graças a Deus. Então, se você ainda não se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque fazendo isso você vai ser informado, né, quando a gente postar. Pronto, essa live agora, quando eu terminá-la, eu vou estar colocando no IGTV e também vou estar enviando para o YouTube. Então vai ficar nessas duas, né? Você pode tanto participar aqui ao vivo conosco, como também assistir depois pelo IGTV e no nosso canal do YouTube, né? Você já está aqui no Instagram, mas como esse vídeo vai ficar no YouTube, então também peço para você que não me segue ainda no Instagram, me siga, né? É o @HalleyFreire, tudo junto, HalleyFreire, tudo junto, ponto, oficial. HalleyFreire.oficial, tá certo? Então, me siga nessas duas plataformas aí que a gente vai estar fazendo lives e compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Pessoal, como é que tá aí o áudio? Tá legal? Porque na segunda live que eu fiz, foi na terça-feira, né? Deu um problemazinho de delay. Então, como é que tá aí o som, pessoal? Tá legal? Tá
Tá legal o som, tá dando pra ouvir direitinho, a sequência tá legal aí, a minha imagem, tá tudo bem. Eu vou aguardar o feedback de vocês aí, tá certo? Vocês me dizerem aí como é que tá. Porque se estiver dando delay, né? Se a minha voz ficar descompassada, aí eu vou e fecho essa live e começo outra. Mas estão me falando aqui que tá tudo bem, né? Que tá ótimo. Pronto. A gente tá aprendendo, né, pessoal? Eu na segunda live eu não pensei nisso e fui falando. Quando eu vi já tava lá na metade da live. Aí foi quando o irmão fez a pergunta, né? Aí eu deixei, né? Então o vídeo tá lá, tá no YouTube, tá no IGTV, o vídeo que nós falamos sobre Israel, né? O que está acontecendo em Israel tem a ver com o tempo do fim, tá lá, né? Ficou com esse probleminha do delay aquele outro vídeo, mas a gente deixou lá. Glória a Deus que esse aí tá bom, vocês estão me confirmando aqui que o som tá legal. Ótimo, glória a Deus. Aí, mais pessoas chegando, mais pessoas chegando. O Maverick botou, tudo é ao vivo, é verdade. Quem sabe faz ao vivo. E aí, ó, o pessoal entrando. Glória a Deus, pessoal, tô feliz, né? Essa é a terceira live que a gente tá fazendo. A gente praticamente começou há uma semana esse trabalho, né? Exatamente há 8 dias atrás a gente fez a nossa primeira live, né? Falando sobre... Pô, vamos estudar sobre o Apocalipse. Né? Foi uma live introdutória onde nós mostramos, né, a importância de se conhecer as profecias bíblicas, porque a palavra Apocalipse significa revelação. Então não só o último livro da Bíblia é revelação, né, mas muito do que está na Bíblia é revelação. Então as revelações de Deus referentes ao futuro. E aí nós mostramos a importância de se conhecer, porque o que Deus revelou pertence a nós. Então a gente deve se dedicar a entender aquilo que Deus preparou para nós, né? Aquilo que Deus separou para nós. Nós precisamos estar focados, estudando, dedicados nisso. E, né, nós também falamos na segunda live sobre a questão de Israel, porque quando se fala de perseguição, né, se fala muito dessa questão de Israel. Quando se fala de escatologia, das profecias bíblicas, se fala muito de Israel, né? Quando faz essa conexão. Será que Israel tem a ver com a profecia, o que está acontecendo lá? E nós vimos na segunda live que sim, né? Que tem a ver sim. Nós estamos vendo que Deus ele projetou Israel com um propósito. O propósito de Deus ter estabelecido a nação de Israel foi que eles fossem luz do mundo, né? Que através deles não só o Messias viesse, como de fato veio, mas que por meio deles os outros povos viessem a conhecer, né, a verdade, viessem a conhecer a Deus. Mas infelizmente, né, Israel durante todo o tempo da dispensação da lei foi infiel por várias vezes. Deus os julgou, eles se arrependiam, Deus restaurava eles, depois vinha novamente o juízo e por conta do pecado, e chegou ao ponto deles rejeitarem Jesus. E por eles terem rejeitado Jesus, Deus estabeleceu um terceiro povo, a igreja, né? Deus estabeleceu um terceiro povo, a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja é formada por indivíduos judeus e gentios, né, que convertem-se a Cristo. E esses indivíduos salvos, eles vão e alcançam, né, as pessoas. Então a igreja ficou com essa responsabilidade de ser luz do mundo. Porém Deus fez um plano com o povo de Israel e Deus prometeu a eles que iria dar a eles a terra de Canaã, também ia dar a eles a nova aliança e um rei físico da linhagem de Davi. Então isso foi prometido. E isso vai se cumprir. Deus prometeu e ele vai cumprir a sua promessa. Amém? Então ele prometeu e ele vai cumprir. Só que aí o que acontece? Deus vai tirar a igreja de cena para que assim Israel volte a fazer parte do cenário profético novamente. Então Deus tem preservado Israel, só que tudo está se encaminhando para o quê? Para a igreja ser arrebatada e aí Deus voltar a lidar com Israel, ok? E Deus voltando a lidar com Israel, aqueles que vão se converter, né, entre o povo de Israel, Jesus irá estabelecer o seu reino milenar para eles. E para os gentios que vão se converter no tempo da ira de Deus também.
só que o reino será um reino judaico, ou seja, a ênfase vai ser Israel. Amém, amados? Então nós fizemos aqui um resumo das duas lives anteriores. Hoje nós vamos estar falando sobre algo muito interessante, né? Quando se fala de profecias, né, muitas pessoas dizem, não, nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração que será arrebatada, né? E afirmam isso categoricamente. Então eu achei interessante fazer essa live, né? Com essa pergunta. Com a pergunta, Jesus virá na nossa geração? Será que Jesus vai chegar na nossa época? Será que Jesus irá nos arrebatar? Será que nós somos a geração que não vai morrer? Então é sobre isso que eu vou estar falando essa tarde, tá certo? Mas antes nós vamos orar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça e concorda comigo na oração que vamos fazer agora. Amém? Pai amado, Pai justo, Pai querido, Deus vivo, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de poder transmitir a Tua palavra e alcançar pessoas. Eu peço que o Senhor possa estar tratando, Espírito Santo, de cada um de nós, começando por mim, Senhor, porque eu também estou em crescimento. Eu também estou aprendendo e eu quero entender um pouco mais daquilo que irei ministrar essa tarde. Muito obrigado, Senhor, porque Tu sabes que o meu intento, a minha intenção é ajudar a Tua igreja, é ministrar aquilo que está no Teu coração para eles e também ser alcançado. Que o Senhor possa estar descendo ao nível de cada um de nós, aqueles que estão nesse momento me acompanhando na live, aqueles que vão me acompanhar depois assistindo no IGTV, aqueles que vão me assistir no YouTube, que o Senhor possa estar operando, descendo ao nível de cada um de nós, tratando conosco pelo poder da Tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer. Honra, glória, louvor e adoração pertencem a Ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, será que Jesus vai vir na nossa geração? Então, hoje eu vou estar respondendo essa pergunta, né? Será que Jesus vem na nossa geração? Primeiramente, irmãos, eu quero mostrar que nós não estamos vivendo em um tempo qualquer, né? As coisas que estão acontecendo estão realmente sinalizando para o tempo do fim, né? A gente sabe que quando se fala do fim, algumas pessoas não entendem, né? Pensam que o fim é Jesus vem e acabou tudo. Não, vão haver eventos, vão ocorrer eventos, certo? Haverão eventos que vão desencaminhar para um fim, certo? E esses eventos é o estudo do fim, é a escatologia. Então, quando o Senhor vier à terra, pois Jesus voltará a pisar na terra, Ele vai estabelecer um reino de 1000 anos, um reino de paz, de alegria. Só que antes desse reino de 1000 anos, haverá um tempo de grande aflição no mundo, que é o que a Bíblia chama de o tempo da ira de Deus, certo? O tempo da ira de Deus. Ou seja, é uma época específica onde Deus irá julgar as pessoas por não terem crido em Jesus Cristo. E esse período vai ser um tempo de ira, né? A ira de Deus será derramada sobre os incrédulos. Deus é tão misericordioso que mesmo aqueles que vão estar debaixo da sua ira, ainda vai ser concedido a eles uma chance de arrependimento e muitos vão se converter nesse período de 7 anos de ira. Após esse tempo de 7 anos de ira, Jesus Cristo virá com a sua igreja, comigo e com você, glorificados, aleluia, glória a Deus, montados em cavalos brancos. Eu brinco que aqueles que são um pouquinho baixinhos vão vir montados em pôneis brancos, brincadeira, mas a gente vai vir montado em cavalos brancos e nós vamos reinar com Cristo aqui nesse mundo por 1000 anos, amém? E esse cenário apocalíptico, né? Esse cenário caótico que o mundo vivenciará de 7 anos antes do reino glorioso de 1000 anos de Cristo, a gente está vendo que as coisas estão realmente caminhando para isso, né? As coisas estão realmente caminhando para isso. O pessoal está dizendo aqui, pastor, vai vir montado no pônei branco. Tá bom, tá certo. Glória a Deus que você vai vir conosco.
Então, a gente vai... esse período de 7 anos, né? Esse período caótico, esse período que não se compara a nada. Jesus disse, uma grande tribulação como nunca houve quando a terra já existiu e nem haverá depois. Esse período caótico, ele não vai acontecer de uma hora para outra, né? Ele não vai acontecer de uma hora para outra. Mas as coisas estão se encaminhando para esse fim. E a gente tem visto isso, irmãos, né? A gente tem visto isso mais do que nunca. A gente vê que nesse período, né, caótico, chegará a um ponto em que as pessoas elas não vão poder comprar e vender se não tiverem a marca da besta na palma da mão ou na testa. Ou seja, o dinheiro físico já era. Isso já foi profetizado há quase 2000 anos, que vai chegar um tempo, nesse período caótico, nesse período da ira de Deus, onde as pessoas só vão poder comprar e vender se tiver uma marca na mão ou na testa. Hoje nós vivemos um tempo que essa profecia já pode se cumprir. Por quê? Porque já existe tecnologia para isso. Nós estamos vendo aí, cada ano que passa, o dinheiro físico ele está sendo descartado. Está sendo feita essa preparação na mente das pessoas, né? De que elas podem comprar e vender sem usar dinheiro, né? Seja cartão de crédito, seja agora, né, esses dinheiros digitais, as criptomoedas, enfim. Então isso é uma preparação para quando chegar esse período realmente existir um sistema onde dinheiro de papel não vai valer nada, dinheiro de prata, de papel não vai valer nada. Vão ser códigos digitais inseridos na mão ou na testa. Então a gente está vendo que isso está se encaminhando para isso. Outra coisa, o cenário mundial nesse tempo de ira de Deus será um cenário onde o mundo ele vai estar unificado em 10 grandes blocos, certo? Em 10 grandes blocos, ou 10 reinos, como fala lá em Daniel, como fala em Apocalipse. E isso a gente está vendo a união das nações. Isso está sendo trabalhado. Está sendo trabalhado. A Primeira Guerra Mundial, ela derrubou os últimos reinos que existiam no mundo. Certo? E para quê? Para esse processo de unificação das nações. Foi criada a Liga das Nações. Não deu muito certo. Na Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Surge a ONU, a Organização das Nações Unidas. No período logo pós Segunda Guerra, vários países da Europa se unificam, formando a União Europeia, né? A UE, União Europeia. Então, já começou a haver essa unificação das nações. O que estamos vivenciando desde 2020, esse cenário que nós estamos vivenciando, diferente de tudo que já foi vivenciado antes, isso está impulsionando para que essas nações se unam. Porque estão quebrando, os comércios estão quebrando, os países estão perdendo sua força, eles vão ter que se unir e formar esses 10 blocos. Então realmente a gente está vendo as coisas acontecendo, né? O cenário está muito parecido, né? Esse tempo de ira de Deus, de 7 anos, vai ser um tempo onde vai ter muita revolta contra os cristãos, aqueles que creem em Cristo. As pessoas que eles vão ter um ódio muito grande a Cristo e a seu evangelho. E a gente tem visto que isso já está sendo formado na mente das pessoas. A cultura do politicamente correto tem levado as pessoas a ter raiva dos cristãos. Por outro lado, alguns crentes, né, pisando na bola, envergonhando o nome do Senhor, e isso gerando mais raiva nas pessoas, porque não entendem que porque alguns erram, não quer dizer que todos erram, aí bota tudo num saco e mistura tudo e bota a culpa nos cristãos. Isso está gerando uma raiva das pessoas aos crentes. Então, a sociedade ela está se preparando para esse tempo de ira de Deus. Aí é onde entra. Então, é nesse cenário que Jesus virá. Né? É nesse cenário que Jesus virá. Ok? Alguns creem que Jesus vai voltar antes desse período de 7 anos. Outros creem que Jesus vai voltar no meio do período de 7 anos. E uns creem que Jesus voltará no final dos 7 anos. Ok?
Eu, particularmente, pelas escrituras, pelo que eu venho estudando, eu creio que a igreja não passa pelos 7 anos. Ela vai ser livre da ira de Deus. Até porque o próprio Paulo falou que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. São vários argumentos que me levam a crer biblicamente que a igreja não passa pela tribulação ou pelos 7 anos. E nessas lives a gente tá lançando fundamentos, certo? Então a gente vai estar explicando passo a passo. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que o foco maior não é o momento do arrebatamento em si, o momento que Jesus vem arrebatar a igreja em si. É importante saber? Mas o mais importante não é isso. O mais importante é estar preparado para não perder o arrebatamento, tá certo? Seja antes, seja no meio ou seja depois. Porque é a santidade que vai nos levar a ficar firmes e não desistirmos de Jesus diante de tempos difíceis, tá certo? Que independentemente se você crê no pré-tribulacionismo, ou seja, que a igreja é arrebatada antes dos 7 anos de tribulação, ou se você crê que a igreja é arrebatada na metade, o mesotribulacionismo, ou se você crê que a igreja só é arrebatada quando o Senhor vir estabelecer o milênio, pós-tribulacionismo. Independentemente mas você não pode perder o arrebatamento. Tá certo? Você precisa se conservar santo, você precisa se conservar em obediência, você precisa se conservar buscando ao Senhor. O mais importante é crer que Jesus vai voltar. Isso é o mais importante, isso é inegociável. Jesus vai voltar para buscar uma igreja santa. Então esteja andando em santidade, pelo amor de Deus, para que você suba no arrebatamento, né? Creia que você vai subir pela sua vida em santidade. Amém? Mas vamos lá. Pegando a linha de raciocínio. Então, os eventos estão se encaminhando para esse fim. Então, peraí. Se os eventos estão se encaminhando para esse fim, então é muito provável que Jesus volte na nossa geração. É muito provável. É muito provável pelas coisas que estão acontecendo. Agora, ainda tem coisas que precisam acontecer. O desenrolar tá acontecendo, tá muito rápido e pode se cumprir nos nossos dias e Jesus voltar nos nossos dias. Mas também possa ser que não. Possa ser que ainda não, ainda demore mais um pouco. Mas independentemente de Jesus voltar na nossa geração ou não, a igreja precisa viver na expectativa de que Jesus vai voltar na sua geração. Então, respondendo à pergunta, Jesus vai voltar na nossa geração? Provavelmente sim. Mas devo viver crendo e na expectativa de que vai ser na minha geração. E é sobre isso que eu quero me deter essa tarde. Amém? É uma doutrina bíblica chamada a iminência da volta do Senhor. Ou seja, Jesus quer que a sua igreja viva na expectativa da sua vinda iminente. Ou seja, que ele pode voltar a qualquer momento. Amém? E eu quero ler com você Mateus capítulo 24. Mais na frente eu vou estar fazendo uma live explicando esse capítulo 24 de Mateus, que é uma profecia que é muito mal interpretada e por isso gera muita confusão, né? Mas eu vou deixar ela para mais na frente, depois que eu trouxer mais alguns fundamentos bíblicos, porque é aquilo, a gente não entende. Vou trazer um exemplo de matemática. A gente só vai vamos lá, deixa eu ver, fugir o raciocínio aqui. A gente só vai fazer uma equação, a gente só vai fazer um cálculo de equação se a gente primeiro aprender a fazer a soma, a subtração, a divisão. Tá entendendo, pessoal? Então, só vamos conseguir isso, fazer uma equação, uma regra de 3, uma equação de segundo grau na matemática, se primeiro a gente souber o básico. Soma, adição, multiplicação e divisão. Então, para que eu possa trazer um estudo mais aprofundado de Mateus 24, que é um texto-chave para a gente entender as profecias, para que eu possa explicar sobre a profecia das 70 semanas de Daniel,
que é outra profecia-chave para a gente entender a cronologia dos eventos. Primeiro eu preciso trazer os fundamentos. Primeiro eu preciso trazer a base, tá certo? Então, Mateus capítulo 24, versículo 36. Vamos aqui. Aleluia. Tá dando para entender, né, pessoal? Tá tranquilo aí, né? Tô falando tranquilo, sereno. Tá tudo tranquilo aí, né, gente? Vamos lá. Mateus capítulo 24. Versículo 36. Jesus falando. Aqui ele está falando do arrebatamento, certo? Que eu creio que não vai ser no mesmo momento que Jesus vai vir estabelecer o milênio. Aí as próximas lives a gente vai estar aos poucos trazendo fundamentos para que isso fique arraigado no seu coração. Mas novamente digo, o mais importante não é o momento em si do arrebatamento, mas é o estar preparado, pronto para subir. Esse é o ponto mais importante. Porém, saber o momento é importante também. E a gente vai trazer fundamentos nas próximas lives. Mas, desde já, saiba, aqui, Jesus, daqui para baixo, Jesus está falando do arrebatamento da igreja e do período que antecede o arrebatamento. Aí ele diz aqui: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então Jesus começa dizendo, olha, o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém vai saber o dia e a hora da vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. Ninguém vai saber. Jesus já disse isso. Então, se não tem como a gente saber, nós temos que estar preparados para que essa vinda possa acontecer a qualquer instante. Observe que ele faz um link, ele faz uma comparação com os dias de Noé. E ele fala que assim como os ímpios comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, tinham suas vidas normais, né? Até que o dilúvio veio, ou seja, Noé entrou na arca e veio o tempo do juízo sobre aqueles ímpios, assim será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas estarão tendo suas vidas normais e de repente o Senhor vem arrebatar o seu povo, a igreja. E aqueles que não foram arrebatados, o que ficou, o que não foi levado, que eu li aqui, ele vai encarar o tempo da ira de Deus. Um dilúvio, se eu posso assim dizer. Não literalmente um dilúvio, mas um tempo de ira, assim como foi o dilúvio. Então, foi algo pá. Não é semelhante ao cenário que você vê, versículos um pouco mais acima, da vinda do Senhor depois dos 7 anos. Onde você vê sol escurecendo, lua escurecendo, estrelas caindo do firmamento, as pessoas angustiadas, elas não vão estar vivendo suas vidas normais quando Jesus vier com a igreja estabelecer o milênio. Mas já quando fala aqui da vinda do Senhor para arrebatar a igreja, ele fala dos ímpios tendo suas vidas normais. Então eu percebo claramente que ele está falando de 2 eventos distintos aqui. Ok? E quando se fala do arrebatamento da igreja, ou seja, da vinda de Jesus para nos arrebatar, ele mostra que é algo que pode acontecer assim, olha. Amém? É tanto que ele diz, olha, vem com o versículo 42, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então olha como é interessante. Jesus está dizendo, fique sempre pronto para que eu volte, porque eu posso voltar a qualquer momento. Então fique pronto, esteja preparado, esteja preparada, porque eu posso voltar a qualquer momento. Vigie. E ele usa essa expressão vigiar como uma figura de linguagem para falar
da obediência à palavra de Deus, né? Para falar da santidade ao Senhor. Por quê? Porque noite é um símbolo de pecado, reino das trevas. Luz é um símbolo de justiça. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus é justo, nele não há pecado nenhum. Nós, igreja, estamos nesse mundo. Porém, esse mundo, ele é governado pelo diabo, por causa da entrega que Adão fez lá no Éden, entregou a autoridade a Satanás no pecado. Então, esse mundo é trevas, é noite. Mas nós não estamos concordando com o mundo, não estamos dormindo com o mundo. Ou seja, não estamos no pecado com eles. Nós estamos opostos ao sistema. Assim como um vigia, ele fica acordado durante a noite enquanto as pessoas estão dormindo, nós estamos acordados, ou seja, andando diferente do mundo. O mundo segue o seu curso. Estão dormindo na noite. Vocês estão no pecado. A igreja está andando na contramão. Então ela não está dormindo mesmo na noite. Ela está vigiando. Então, em resumo, Jesus, quando fala de vigiar, ele está usando mais uma figura de linguagem, como muitas outras que ele usa, para falar que eu e você devemos ter uma vida de obediência à palavra. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando Jesus disse vigiai, porque não sabeis a que dia há de vir o seu Senhor, ou que hora há de vir o seu Senhor, ele está dizendo, permaneça-se santo, porque eu posso chegar a qualquer momento. E isso é uma doutrina bíblica, meu irmão. A doutrina bíblica é que a igreja aguarde o Senhor a qualquer momento. Então a igreja ela precisa estar esperando a vinda do Senhor a qualquer momento. O que está acontecendo aí no mundo, as coisas que estão se desenrolando no próprio Israel, como nós falamos no vídeo anterior, as guerras que estão acontecendo lá, os países que estão apoiando o Hamas, que são países que quando você vai para a profecia de Gog e Magog, eles estão na profecia de Gog e Magog. Então, as coisas estão aí Rapaz, pode ser mesmo. Pode ser na nossa geração. Mas mesmo que não seja, a gente tem que estar pronto para isso. O erro é achar que Jesus vai demorar para vir. A igreja, no seu início, ela tinha a expectativa de que Jesus podia voltar a qualquer momento. E foi isso que o Senhor introduziu. Era isso que o Senhor queria que nós entendêssemos. Que nós vivêssemos aqui na terra na expectativa de que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Portanto, o Senhor pode voltar na minha geração. Então, respondendo à pergunta da live, Jesus virá na nossa geração? Provavelmente sim. E eu espero que sim. Essa é a resposta. Porque pode acontecer e esperamos que aconteça. Pois a igreja tem que aguardar Jesus na sua época. Toda geração tem que aguardar Jesus para o seu tempo. Essa é a doutrina da iminência. Amém? Jesus disse em Apocalipse, a gente vai voltar aqui para Mateus 24, mas eu quero antes ir lá para Apocalipse, capítulo 22. Tá dando para entender aí, pessoal? Confirma aí se está dando para entender, por gentileza. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Jesus disse: eis que venho cedo, ou eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então Jesus disse, eis que cedo venho, ou eis que venho sem demora. O que é que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer, eis que estou chegando a qualquer momento. Jesus sabia e sabe o tempo da sua vinda. Não, pastor. Jesus disse lá em Mateus 24 que ninguém sabe, nem o Filho. Peraí, deixa eu explicar isso. Quando Jesus falou que nem ele sabia o dia da sua vinda, ele estava falando como homem, certo? Ele estava falando como homem. Maravilha, o pessoal está confirmando aí que estão pegando, glória a Deus, fico muito feliz com isso, pessoal. Depois compartilha, tá bom, pessoal? Depois compartilha o link que vai estar no YouTube dessa live, compartilha aí nos seus grupos, né, para sua família, enfim, e dá o like lá nos vídeos também do YouTube, se inscreve se ainda não se inscreveu, isso vai ajudar a gente, beleza?
Glória a Deus. Então Jesus, ele preparou a igreja para esperar a qualquer momento. Quando ele disse, eis que cedo venho, ele está dizendo, eu posso chegar a qualquer hora, fique esperto. É isso que ele quis dizer, porque ele sabia e sabe o dia da sua vinda. Ele não sabia como homem, porque ele, como homem, ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Mas após a ressurreição, ele agora ressurreto, ele recebeu de volta os atributos divinos. Dentre eles, a onisciência, ou seja, a capacidade de saber todas as coisas. Então, ele sabe hoje sim o dia da sua vinda. Só que quando ele fala, né, eis que venho sem demora, ele está dizendo, eis que eu estou prestes a chegar, eu posso chegar a qualquer instante, fique esperto, fique ligado. É isso que ele está dizendo. Isso é a doutrina da iminência. A igreja ela tem que viver na expectativa constante da volta do Senhor. O próprio Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, um homem que recebeu grandes revelações de Jesus Cristo, um homem que tinha consciência, né, de muitas coisas. A Bíblia diz que ele foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o evangelho que ele ensinou, ele recebeu do próprio Jesus por revelação. E Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento. Amém? Então, um homem poderoso nas Escrituras, ele esperava Jesus voltar na sua geração. É o que diz aqui, olha. Quero ler dois textos, os dois textos principais que falam do arrebatamento da igreja. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, só vou ler, né, e já gerar uma expectativa no seu coração para as próximas lives. A gente vai fazer live aqui explicando passo a passo como vai ser o arrebatamento da igreja, né? Se aquela última trombeta lá de que ele fala do arrebatamento tem a ver com as trombetas do Apocalipse. A gente vai estar fazendo lives aqui, a gente vai estar explicando essas coisas, tá certo? Continua comigo, que a gente vai aprendendo passo a passo, certo? Sim, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 17, Paulo falando a respeito da vinda do Senhor para nos arrebatar, ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram em Cristo, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, só para deixar você com água na boca das próximas lives, que a gente vai explicar melhor. Mas quando Paulo fala de mistério nas suas cartas, ele fala de um conhecimento que não tinha sido revelado no Velho Testamento. Guarde isso. Quando ele fala de mistério, ele fala de um conhecimento que não tinha sido revelado no Velho Testamento. Ele aqui vai falar da vinda do Senhor para nos arrebatar. Só que ele chama esse conhecimento de mistério. Peraí. A vinda do Senhor depois dos 7 anos para estabelecer o milênio está repleto de profecias do Velho Testamento falando sobre isso. Mas quando Paulo fala do arrebatamento da igreja, ele diz que é um mistério. Ou seja, é uma informação que está sendo trazida agora para a nova aliança. Portanto, é um outro evento, é uma outra vinda. A vinda do Senhor para a igreja é uma coisa, a vinda do Senhor com a igreja é outra.
E a gente vai estar explicando isso nas próximas lives com maior detalhe. Mas olha o que Paulo diz aqui, falando sobre o arrebatamento. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja que ele se inclui no grupo de que vai ser transformado. Ele primeiro diz, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Fato. Por quê? Porque quem estiver vivo no dia do arrebatamento não vai morrer, vai ser transformado. Aí é interessante porque Paulo diz, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Lá no texto de 1 Tessalonicenses, ele diz, nós seremos arrebatados, nós os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor. Então, peraí, irmão. Medita comigo. O apóstolo Paulo, ele teve grandes revelações, ele trouxe grandes revelações, muita coisa referente às profecias da igreja, ele revelou para a igreja, ele recebeu do Senhor e trouxe para nós. Muito do que a gente crê, né, no pré-tribulacionismo, no arrebatamento antes da ira de Deus, vem por meio dos ensinos que o próprio Paulo trouxe. Então o cara, ele tinha revelação, ele tinha compreensão das escrituras, mas ele não sabia que não iria ser a geração dele. E ele esperava que a geração dele fosse a geração do arrebatamento. Então o que é que eu entendo com isso? Essa é o foco. Amém? Esse é o foco da revelação. Pastor, mas existem muitos eventos que tinham que acontecer que na época de Paulo não havia como acontecer. Como é que Paulo esperava a vinda de Jesus nos seus dias? Simples, irmãos. O conhecimento foi entregue para os profetas do Velho Testamento e para os apóstolos do Novo Testamento. Mas nem tudo que eles falavam, eles mesmos não entendiam tudo o que eles tinham escrito. A gente pode ver em Daniel. O Daniel, ele teve tanta revelação, mas se você ler o final do capítulo 12 de Daniel, você vai ver que ele diz ao Senhor, não estou entendendo. Aí o Senhor diz, guarda essas palavras porque é para o tempo do fim. Ou seja, Daniel trouxe as informações, mas ele próprio não entendia muita coisa. Assim também foram os apóstolos, irmãos. Eles trouxeram muito conhecimento, mas detalhes, minúcias, eles não compreenderam justamente porque eles tinham que viver na iminência do regresso do Senhor. Só que hoje, como nós já estamos mais perto do que eles, com certeza, né, bem mais perto do que eles, então alguns detalhes proféticos que eles mesmos escreveram, nós estamos começando a entender hoje. O Espírito Santo está revelando, justamente para que a gente tenha uma maior consciência e que a igreja esteja sempre na expectativa do regresso do Senhor. Amém? A igreja, ela se comunicava no primeiro século, um falando para o outro, Maranata. Um falando para o outro, o Senhor vem. Maranata significa, o Senhor vem. E eles cumprimentavam uns aos outros assim, o Senhor vem. Porque eles viviam nessa expectativa, amém? Eles viviam, e toda a igreja ela tem que viver na expectativa da vinda iminente do Senhor Jesus Cristo, da vinda iminente do Senhor. Quanto mais as profecias se encaminham para o tempo do fim, mais a gente vai entender algumas coisas. Tem coisas que hoje a gente já entende. Hoje a gente já entende, por exemplo, a questão da marca da besta, que hoje já é possível isso se cumprir, né? Eu não creio que João entendia detalhadamente como ia ser a marca da besta. Ele sabia que ia ter, mas ele não tinha clareza de como ia ser. Hoje a gente já sabe mais ou menos como vai ser pela tecnologia, porque está mais perto de acontecer. Amém? Outro exemplo, a profecia lá de Apocalipse 11, quando fala das duas testemunhas, que a Bíblia diz que eles vão profetizar por 3 anos e meio, já no tempo da ira de Deus, né? E que eles vão ser mortos. A Bíblia diz que por 3 dias e meio, né, o anticristo não vai permitir que eles sejam sepultados. E a Bíblia diz que por 3 dias e meio o mundo inteiro verá eles mortos. Aí eu lhe pergunto, como é que isso podia se cumprir no primeiro século?
né? Mas hoje a gente sabe que pode se cumprir por meio da internet, dos meios de comunicação. Vai ser filmado, televisionado, enfim. E todos verão durante um período de 3 dias e meio. Então, tem profecias que a gente já entende o cumprimento hoje. Mas tem algumas profecias que a gente ainda não entende os detalhes. A gente supõe, a gente dá uma opinião dentro do que a gente supõe que seja. Mas quanto mais que vai se aproximando o tempo, mais claro vão ficar as profecias. E isso tem um propósito. Qual é o propósito, pastor? O propósito é que a gente viva sempre na expectativa da vinda de Jesus. Paulo, que foi Paulo, irmãos, ele viveu na expectativa. A nossa geração, Jesus virá na nossa geração? Resposta, digo de novo, provavelmente sim, e eu espero que sim. Essa é a resposta da pergunta da live. Amém? Porque provavelmente sim, pelos sinais que estão aí. Pode ser que não, mas há uma grande probabilidade que sim. Mas independentemente eu tenho que esperar ele na minha geração. Porque isso é uma doutrina bíblica. O Senhor pode voltar a qualquer momento e essa consciência da iminência me mantém santo. Amém? Me mantém conservando a minha santidade, a minha obediência ao Senhor. É o que a gente vai ver aqui em Mateus 24. Vamos voltar aqui para o texto de Mateus 24. Já estou terminando a live, tá certo, gente? Então vamos aqui, Mateus 24. Aleluia. Se você quiser fazer alguma pergunta dentro do contexto da live de hoje, né? Porque outros assuntos a gente vai estar desenvolvendo mais na frente. Mas se dentro do que você está ouvindo hoje, nesse momento, se você quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário dentro do contexto, fique à vontade, tá bom? Vá fazendo aí suas perguntas que eu vou terminar aqui o ensino e aí eu vou dar uma olhada, tá certo? Então vamos lá. Daqui a pouco, né, Alviric? Não vamos terminar agora, mas a gente já está se preparando, né? Estamos já se preparando para isso. Mas vamos lá. Mateus 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas, então veja, vigiar. Lembra que eu falei que é uma figura de linguagem para uma vida de obediência? Para uma vida de santidade. Aí ele diz, vigie, ande na contramão do mundo. O mundo está seguindo seu curso. Na noite dormindo. Vá na contramão, fique acordado na noite. Vigie, ou seja, ande contrário ao sistema. Por quê? Porque você não sabe a que hora de vir o vosso Senhor. Se a gente soubesse, irmãos, a data da volta do Senhor, a gente iria se acomodar, queridos. A gente iria se acomodar. A gente iria viver uma vida fora da vontade do Senhor. Mas se a gente vive na expectativa de que ele pode voltar a qualquer momento e de que ele vai arrebatar uma igreja santa, ou seja, não basta apenas ter recebido Jesus Cristo, mas também é necessário conservar-se salvo pela vida de obediência, pela vida de temor e obediência ao Senhor. Isso fará com que a gente permaneça firme na presença do Senhor. Então a expectativa da vinda do Senhor, ela nos leva a essa vigilância. Isso mesmo, Maverick, eu vou falar agora sobre a analogia do ladrão. Excelente, né? Excelente essa observação sua. E a gente vai falar sobre isso agora. Mas considerar isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, eu sempre digo, né? Jesus não é um ladrão, ele não é ladrão, ele só está fazendo uma figura de linguagem para dizer o seguinte: assim como um ladrão, ele não avisa quando chega, eu nunca recebi uma ligação nem uma mensagem de WhatsApp de um ladrão dizendo, olha, vou roubar tua casa hoje, tô chegando às 20 horas, viu? É 20 horas. Deixa tudo fácil aí que eu vou fazer uma ronda no bairro aí, vou roubar tudinho. Então, para facilitar a minha vida, já deixa teus bens aí na frente. Não, você nunca vai receber uma mensagem dessa. O ladrão, ele chega inesperadamente. Ele pode chegar a qualquer momento. Agora, o vigia, ele vê quando o ladrão chega.
Então, do mesmo jeito, a igreja fiel, ela vai ver Jesus no arrebatamento. Quem não está vigiando não vai ver. A vinda do Senhor para a igreja será uma vinda secreta. Amém? Então, quem estiver vigiando, assim como o vigia vê o ladrão chegando, a igreja fiel verá Jesus no arrebatamento. É para ela que Jesus vai se manifestar. Amém? Então precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes. Aleluia! Precisamos estar vigilantes para sermos arrebatados, certo? Aí ele continua no versículo 45. Ele vai dar outra analogia, vai fazer outra analogia. A gente não tem que pegar as analogias e levar ao pé da letra. Amém? Jesus não é ladrão, não. Mas ele vai vir como ladrão, ou seja, inesperadamente. Literalmente, Jesus não é o noivo. Isso é só uma analogia para dizer que ele tem uma aliança conosco e que ele virá para um povo que tem aliança com ele e essa aliança será melhorada no arrebatamento. Assim como o noivado é uma aliança, mas essa aliança ela é aperfeiçoada no casamento. Tá entendendo, irmãos? Então, não é literalmente noivo, não é literalmente ladrão. Não, isso são figuras de linguagem para a gente entender o desdobrar do plano profético. Tá certo? Aleluia! Glória a Deus! Então, ele agora já vai dar outra analogia. Né? Ele falou primeiramente a gente como um vigia vendo o ladrão chegar, simbolizando que a igreja que permanecer fiel verá Jesus no arrebatamento. Para a igreja será visível, para o mundo não. Para aqueles que estão dormindo, eles não verão Jesus. Tá entendendo, pessoal? Agora ele vai falar sobre a igreja como servos que estão cuidando das coisas da casa do seu dono, do seu senhor. Aí ele diz no versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Então veja que ele fala, quem é o servo fiel? A quem o Senhor constituiu sobre sua casa, para dar o sustento ao seu tempo. Ou seja, Deus confiou para nós mandamentos, a dispensação da graça. Aquele que é fiel cuida dos mandamentos que o Senhor deu, assim como o servo cuida dos afazeres da casa, das responsabilidades que o Senhor lhe deu. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Não basta apenas receber Jesus, tem que conservar a vida de santidade para preservar a salvação. Fidelidade. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. O Senhor, quando vier, arrebatamento da igreja. Aquele servo fiel vai ser bem-aventurado no arrebatamento. Porque ele diz no 47, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Lemos lá Apocalipse 22:12. O Senhor virá e vai dar o galardão, né? E dará a recompensa a cada um segundo a sua obra. Amém? O Senhor dará o galardão segundo a sua obra. Ok? Aleluia! Glória a Deus! Aí ele fala no verso 48. Mas se aquele mau servo, então alguém que um dia foi nascido de novo, se tornou servo do Senhor, mas não vigiou como deveria, se tornou um mau servo. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, olha isso. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Por que ele teve essa postura de infidelidade? Porque ele colocou no coração, o meu Senhor tarde virá. Ah, precisa acontecer tal coisa, precisa se manifestar alguém, um homem mau, para primeiro, depois o Senhor vir. Ou então precisa acontecer isso, precisa acontecer aquilo. Então o Senhor tarde virá, ainda tem coisas para acontecer. O Senhor não vai vir logo, ele vai demorar para vir. Essa mentalidade, irmão, de que o Senhor não vem a qualquer instante, essa mentalidade de que o Senhor tardará a vir porque tem que ter outras coisas que tem que acontecer,
obrigatoriamente para que ele venha, isso é danoso. Levou o servo a sair da fidelidade do Senhor. Você está entendendo, irmãos, como é sério isso? É muito sério. Por isso que a gente precisa compreender as profecias no seu contexto, para a gente saber e estar pronto. A visão correta das profecias nos leva a uma prontidão e a uma santidade. Como a gente falou no primeiro vídeo, né? Por que estudar o Apocalipse? Se você não viu, você pode assistir aqui no Instagram, no IGTV, ou lá no meu canal do YouTube, Ralley Freire. Tá lá, tá certo? O meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera. Olha, não está esperando a vinda do Senhor, tá vendo? Não está esperando a vinda do Senhor. E a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aquele que não aguardou a vinda do Senhor iminente, e porque não tinha essa expectativa, viveu na prática do pecado, essa pessoa, ela vai perder o arrebatamento e ainda vai perder a salvação. Ela vai para o inferno. Ah, pastor, mas eu já ouvi muitos pregadores dizer que se não for arrebatado, tem chance na tribulação. Tem chance para quem nunca nasceu de novo. Mas para quem um dia foi salvo e perdeu a salvação, nananina não, não tem não. A hora é agora, da fidelidade ao Senhor. Amém, amados? Então, a doutrina da iminência, ela é muito importante. E foi uma doutrina que foi rapidamente perdida, né? O diabo, ele conseguiu aos poucos enganar a igreja, e a igreja, ela foi saindo das verdades bíblicas e ela entrou num estado de apostasia, né? E glória a Deus, porque Deus fez um trabalho com os reformadores, né, há 500 anos, um pouco mais de 500 anos, onde Deus começou a trazer de volta à igreja a revelação das doutrinas bíblicas. E várias doutrinas, elas foram se perdendo no decorrer do tempo. E glória a Deus que o Senhor tem levantado pessoas para trazer de volta o conhecimento perdido. Amém? E eu creio, irmãos, que se não a primeira, mas uma das primeiras doutrinas que a igreja perdeu foi essa, a doutrina da iminência. Porque a igreja esperava Jesus voltar, né? Aí passou o primeiro século, elas não entenderam bem que elas tinham que conservar isso. E isso foi perdido. E a igreja começou a não mais ter a expectativa de uma vinda iminente. E isso foi prejudicial para a igreja. Mas glória a Deus que essa verdade da vinda iminente, ela voltou à tona, né? Há mais ou menos 200 anos, né? Lá para os anos de 1830, por ali, com alguns homens, entre eles o John Nelson Darby e outros, que Deus, né, mostrou para eles essa revelação da doutrina da iminência da volta do Senhor. E essa doutrina, ela é muito importante. Amém? Juntando com outras, vai fazer a gente ter uma visão correta dos eventos finais. Então, para fechar, pergunta: Jesus virá na nossa geração? Terceira vez eu respondo: provavelmente sim, e eu espero que sim. Por que provavelmente sim? Por conta das coisas que estão acontecendo muito acelerado, mais do que nunca, né? Principalmente nesse ano de 2020 para cá, muita coisa mudou rapidamente. Então é bem provável que o Senhor volte na nossa geração. E eu espero que sim, e você deve também esperar, porque a igreja, ela tem que viver na expectativa da vinda iminente. O Senhor pode chegar a qualquer momento. Não precisa estar esperando outras coisas, não. Esperemos a volta do Senhor a qualquer instante. Amém? É isso que vai conservar em nós um temor do Senhor, porque a gente vai permanecer buscando a palavra e a gente vai, assim, conservar a nossa vida de santidade. E dessa forma estaremos firmes e fortes. Ainda vamos errar, claro, mas rapidamente pediremos perdão e vamos conservar a vida de santidade. Não faremos como o mau servo que achava que o Senhor ia demorar para vir. Essa visão de que Jesus vai demorar para vir, ela é muito danosa. A gente tem que viver na expectativa de que ele pode voltar a qualquer instante. Agora, glória a Deus, creio que o Espírito Santo me lembrou isso, né? Antes de terminar, eu não posso deixar de falar isso.
Esperar a vinda do Senhor a qualquer momento não quer dizer que você não vai aqui na terra viver uma vida onde você pode ter planos, metas, objetivos. Ah, não, Jesus está voltando, então eu não vou estudar, eu não vou me profissionalizar. Não, porque Jesus está voltando. Não, isso é um desequilíbrio, tá certo? Ah, você solteiro. Ah, eu não vou nem pensar mais em casar. Sabe por quê? Jesus está voltando mesmo. Ou então você que é casado, ah, não vou ter filho não, Jesus vai voltar, não vai ter tempo da gente criar. Isso é um pensamento errado. A gente precisa viver a nossa vida aqui normal. Enquanto a gente estiver aqui, a gente traça metas, traça planos. Claro, sempre pedindo a orientação e a direção de Deus, lógico, né? Óbvio. Agora, naquilo, no coração, se Jesus voltar, amém. Ele pode voltar a qualquer momento. E se ele voltar a qualquer momento, aquele plano e aquele projeto que eu fiz não deu para se cumprir, não tem problema. Nada se compara com o que me aguarda no céu. Esse é o equilíbrio da coisa, tá certo? Não é deixar de viver porque Jesus está voltando. E o outro extremo é não querer que Jesus volte porque ainda não cumpriu alguns sonhos e algumas metas aqui na terra. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Maior do que qualquer sonho, do que qualquer meta, é se encontrar com o Senhor. É incomparavelmente melhor, meu amado. É incomparavelmente melhor, meu irmão e minha irmã. Pode ter certeza disso. Amém? Pode ter certeza disso. É muito melhor estar com o Senhor. Amém? Vocês foram abençoados? Gostaram da live? O que é que vocês acham? Aleluia. Faz aí os comentários. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Vou voltando aqui os comentários para ver. Eu não fico acompanhando os comentários na hora que eu estou ministrando, porque foge, eu tiro o meu foco, né? Mas aí eu vou estar dando uma olhada aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Não, o pessoal está comentando aqui, fizeram comentários, né? Concordando com o que a gente está falando. Mas pergunta mesmo não temos, né? Peraí, deixa eu ver. A irmã Laudeci, graça e paz, irmã, tudo bem? Ela perguntou aqui, pastor, e as pessoas que não acreditam que ele vem? Infelizmente, se não mudarem a tempo, sofrerão um castigo, né? Se nunca nasceu de novo, vai sofrer o tempo da ira de Deus e ainda vai ter chance de ser salvo, né? Deus vai levantar 144 mil israelitas e 2 testemunhas para pregar nesse tempo. E muitas pessoas vão se converter, mas não vai ser nada fácil. Se há alguém que um dia foi salvo e que perdeu a salvação, infelizmente essa pessoa vai ficar para o tempo da ira e vai trabalhar em prol do sistema do anticristo. E vai ser destruída e vai para o lago de fogo, infelizmente. Deixa eu ver mais aqui. Deixa me ver aqui. Se tem mais alguma pergunta. Vamos lá. Aí. Comentários, pessoal dando glória a Deus, concordando. Amém. Glória a Jesus. Deus é muito bom. Maravilhoso é o Senhor. Amém. Vivendo na terra, mas com pensamento no céu. Aqui é uma passagem. A irmã Andréa Maria. Isso mesmo, irmã Andréa. Isso mesmo. A gente vive na terra, ou seja, tem planos, objetivos, mas com pensamento no céu. A prioridade é lá. Amém? Bom demais. Excelente comentário. Glória a Deus. A irmã Camila colocou aqui, partiu ruas de ouro. Muito bem, é isso aí. Quando Jesus nos levar, ele vai nos levar para Jerusalém celestial, para as moradas de ouro. Isso mesmo. 7 anos recebendo galardão e com o Senhor, e depois desceremos para reinar com ele no milênio. Mas a nossa pátria é lá, na Jerusalém celestial. Isso mesmo. Glória a Deus. Bom demais. Então, pessoal, o irmão está perguntando aqui quando vai ter outra live. Ótima pergunta, excelente pergunta. Irmãos, próximo sábado a gente vai estar fidelizando o dia e o horário, tá bom? Eu vi, né, que algumas pessoas entraram um pouquinho depois. Então, lembrem, se for o caso, anota aí na tua agenda, no teu celular. Todo sábado, às 16 horas, pretendo eu estar fazendo lives aqui. Amém? Então, a próxima, se Deus permitir, será sábado que vem, às 16 horas. Então, espero contar com
a sua audiência e que você possa estar convidando mais pessoas para estar conosco, né? Uma live como essa. Muitas pessoas precisam ser alcançadas, né? Muitas pessoas precisam ser abençoadas, né? O irmão Maverick perguntou aqui se as duas testemunhas serão mortas na praça. Sim, numa praça lá de Jerusalém, né? Pois eles vão estar profetizando no templo que vai ser reconstruído em Jerusalém. Ele colocou aqui: uma pessoa que eu amava, tipo meu filho, tá salvo, né? Não entendi a pergunta, Maverick. Esclareça mais aí, porque eu não entendi. Ah, sim, se uma criança se morreu como criança. A criança ela é inocente, né? Ela chega uma hora que ela tem a consciência do bem e do mal. Aí esse momento depende de cada criança, né? Cada criança tem um nível de crescimento diferente, psicológico, mental. Mas a criança novinha, ela não tem consciência do bem e do mal e ela é salva. Se uma criança novinha morre, ela vai para o céu, sim, com certeza. Com certeza. Amém? A irmã Jussiara Oliveira colocou aqui: glória a Deus por sua vida e ministério. Amém, minha irmã. Eu fico grato pelas suas orações, né? Pelo seu incentivo, né? Você já há tempos que você vem mandando mensagens, Deus vem lhe usando para nos incentivar a fazer esse trabalho. Eu louvo a Deus pela sua vida também. Que Deus continue abençoando você aí, tá certo? Sua família, toda sua família que nós amamos muito, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Ah, entendi. Tá certo, Maverick. Com certeza. Se seu filhinho ele era pequenininho, inocente, com certeza você vai encontrá-lo no céu, sim, sem dúvida. Amém? Pois tá bom, pessoal. Vamos encerrar a live por aqui para ela não ficar muito longa. E já vou estar colocando ela no IGVT e também daqui a pouquinho vai estar caindo lá no YouTube, tá certo? Então eu peço, por favor, que você compartilhe para as pessoas que você conhece, né? O link do YouTube, né? Ou então aqui o link que vai ficar no IGVT e que a gente possa estar crescendo juntos, tá certo? A irmã Jussiara colocou aqui: precisamos aprender, pastor, e você é a boca de Deus para nos ensinar. Amém. Uma boca, né? Mais uma que Deus tem levantado e tudo para a honra e a glória do Senhor, e vamos estar aí fazendo esse trabalho. Conto com as orações dos irmãos, tá certo? Que os irmãos continuem orando para que toda barreira caia por terra, que a gente possa estar levando essa palavra o máximo possível. Amém? Deus abençoe vocês. Guarda o dia e a hora, não da volta do Senhor, que a gente não sabe, mas da próxima live. Próximo sábado, dia 29 de maio, próximo sábado, às 16 horas, tá certo? Durante a semana, a gente vai estar orando e a gente vai estar vendo qual vai ser o título, né, da live, qual vai ser o assunto que nós vamos abordar. Então, me acompanha nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram, né, e que aí lá a gente vai estar informando para você qual vai ser o tema. Mas não esqueça, 16 horas, marca aí, bota teu celular para despertar, para que você acompanhe a live desde o começo, a partir da próxima semana. Amém? Beijo no coração de todos, né? Todos vocês que assistiram, aqueles que eu falei o nome, aqueles que eu não falei. Deus abençoe todos vocês e até a próxima live, se Deus assim nos permitir. Maranata! O Senhor Jesus vem e nós vamos, se permanecermos fiéis a Ele. Até mais!